Américo, esse é um ponto, esse pode ser um ponto de inflexão da política de imigração, quer dizer, o que a gente pode, logo na saída de um evento que acaba de acontecer, como é que a gente mapeia isso que está acontecendo? Thaís, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas aí pelos problemas técnicos que eu tive por aqui e queria dar muito boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Hora H. Essa violência que a gente vê não surpreende no sentido de que essa política de imigração e essa campanha toda que está sendo feita pelo ICE, esse departamento aí responsável por reprimir os imigrantes nos Estados Unidos, é um ponto de polarização política e social muito grande nos Estados Unidos. E um dos focos era justamente a cidade de Minneapolis, principal cidade ali do estado de Minnesota, para onde o ICE resolveu despachar 2.000 agentes de imigração. Uma cidade que também sofreu aí com as críticas do presidente Donald Trump por 3 motivos diferentes. Em primeiro lugar, é uma cidade administrada por um prefeito democrata, o Jacob Frey. É também a principal cidade do estado de Minnesota que é governado por um político também democrata e não um político qualquer, visto que é o Tim Walz, que era o candidato a vice-presidente na chapa da Kamala Harris, e que foi derrotado pelo presidente Donald Trump. Ele está sendo vítima de tamanha campanha lá em Minnesota, tamanha campanha de ódio contra ele, que ele resolveu não concorrer às eleições e à reeleição para o seu posto. Ele ia tentar o cargo pela 3ª vez, mas ele resolveu desistir, dizendo que para a população de Minnesota era melhor que ele não concorresse, justamente por conta desse ódio que está sendo movido contra ele. E o terceiro ponto é porque Minneapolis tem uma grande comunidade somali e o presidente Donald Trump tem sido muito crítico. Ele fez discursos rigorosamente racistas contra a comunidade somali, chegando a chamar essa comunidade e a população da Somália de lixo. O presidente Donald Trump instiga completamente essa polarização e ele não dá sinal nenhum de que pode voltar atrás. Muito pelo contrário, como você acabou de reportar, logo no início aqui do programa, ele está, na verdade, dobrando a aposta, jogando a responsabilidade nessa pessoa que foi morta, sem necessariamente ter os detalhes, chamando de uma agitadora profissional. A gente tem 2 versões para o que aconteceu. A versão dos agentes do ICE e dos membros ali do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que são os superiores do ICE, dizendo que ela teria usado o seu veículo como uma arma, tentando atingir os agentes. E o prefeito de Minneapolis, por exemplo, que está irritadíssimo com isso, chegou a usar palavrões para determinar e pedir que o ICE deixasse em paz a sua cidade e a comunidade dos imigrantes, na sua grande maioria, imigrantes legalizados e que estão trabalhando decentemente nos Estados Unidos, inclusive a grande comunidade somali que existe na cidade. Ele diz que o que aconteceu é que ela estava retirando o veículo, que de fato ela tinha paralisado ali o trânsito, provavelmente participando ali de algum tipo de protesto contra o ICE, estava retirando o carro quando acabou levando esse tiro na cabeça. Infelizmente, Thaís, nós estamos vendo essa polarização, esse clima de ódio que é muito instigado pelo presidente Donald Trump e pela Casa Branca começar a se transformar em violência nas ruas dos Estados Unidos. Não é uma grande surpresa que as ações que são muito controversas, que são usadas pelo ICE, acabe dando nesse tipo de incidente, infelizmente. E como a Mariana acabou de reportar também, nós temos protestos enormes que começam a aumentar lá na cidade de Minneapolis, que é justamente onde morreu também o George Floyd, o que deu início àquele grande movimento ali, ou grandes protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Era um movimento anterior, mas que ganhou muito impulso quando ele foi morto por um policial branco que colocou o joelho no pescoço dele, ele não pôde respirar e acabou morrendo depois de minutos sendo agredido dessa forma pelo policial. Então, além de tudo, é uma cidade que tem um histórico bastante pesado. E, infelizmente, o presidente Donald Trump não dá sinais de recuo.
Américo, eu quero pegar esse último trechinho que você colocou aqui para a gente fazer uma última análise rápida sobre isso. É claro que nós estamos recebendo informações do que está acontecendo lá, cobertura da CNN Internacional, e a gente vai voltar a esse tema nessa edição do Hora H. Agora, pela violência que está acontecendo nas ruas, a gente viu primeiro o que aconteceu das reações dos manifestantes reagindo às operações do ICE em cidades como Los Angeles, por exemplo, outras cidades da Califórnia, o que acabou levando o Donald Trump a enviar tropas do exército, né, tropas militares para as cidades. Então, são ondas de atuação e de operações que vão levando. A gente pode dizer que esse risco que você disse, olha, essa polarização, essa violência, infelizmente, acabou nos levando a isso. Quer dizer, uma reação de um agente enfrentando uma manifestação que resolve sacar sua arma e atirar, era um risco que estava na praça e que, de alguma forma, vai ter que provocar alguma mudança, alguma alteração nessa política. Em tese, sim. Se a gente estivesse vivendo em tempos mais normais, Thaís, eu diria que era isso que iria acontecer, que o governo federal ia ter que rever um pouco ali as suas políticas. Agora, não é isso que a gente está vendo, não estamos definitivamente vivendo em tempos normais. Nós estamos vivendo num tempo de muita polarização que, de novo, muito instigada pelo presidente Donald Trump e pela Casa Branca. O que essas cidades, essas localizações que você acabou de destacar têm em comum? São todos locais administrados pelos democratas. Não é por acaso que o presidente Donald Trump está enviando esses agentes do ICE em tamanho tão grande, tantos agentes, para essas localidades. É porque são localidades que são administradas pelos democratas. A gente não vê, por exemplo, essas ações em muitas cidades da Flórida, que é base do presidente Donald Trump hoje, e onde também existem muitos imigrantes que não têm os seus documentos em ordem, mas que têm uma maioria republicana e uma comunidade latina que vota no presidente Donald Trump em sua maioria. Lá nós não vemos uma ação desse tamanho do ICE, vemos nas cidades democratas, vemos uma intenção do presidente Donald Trump de também fazer uma provocação política. E ele associa as coisas. Então, não sou eu que estou fazendo a associação, ele associa as coisas. Ele sempre fala, critica os imigrantes, muitas vezes toca em tons racistas contra esses imigrantes. Não há uma dúvida, é um fato que eu estou relatando aqui. Ele chamou a comunidade somali em Minnesota de, aspas, lixo, fecha aspas, e ele acaba provocando isso. Ele, na sua retórica, junta as duas coisas. Não sou eu que estou fazendo essa associação. Ele sempre reclama dos democratas, das cidades democratas, das políticas dos democratas para os imigrantes e da presença dos imigrantes em cidades democratas, não nas cidades administradas pelos republicanos. E quando acontece um ato de violência, ele, ao invés de pedir calma, como o comandante em chefe das Forças Armadas do país, como a principal autoridade do país, ele dobra a aposta e ele critica a vítima daquele incidente. Então, é muito pouco provável que a gente veja, no curtíssimo prazo pelo menos, uma mudança dessa política, a não ser que esses protestos sejam tão grandes e que gerem ainda mais violência, que é uma coisa que ninguém quer ver. Então, é um grande problema. E só para concluir, Thaís, eu estava lendo agora uma reportagem da CNN com antigos líderes ali do Departamento de Segurança Nacional, do Homeland Security Department, e eles estavam falando o seguinte, que eles têm preocupações sobre o treinamento desses agentes do ICE. Esse é o ponto. Porque como eles tiveram que recrutar muita gente num curto espaço de tempo, eles tiveram que colocar essas pessoas na rua sem treinamento. Possivelmente foi isso que aconteceu hoje, um treinamento inadequado que acabou levando para a violência.